Abra comigo 1 Coríntios 9. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. 9, 27. Na verdade, 9, 26. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim, ó: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse tempo diante do Senhor, Deus. Sabemos que o Senhor tem algo a falar para nós. Saímos da nossa casa com esse intuito, com essa expectativa de ouvir do Senhor, Deus, aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem nessa noite para nós, que nós possamos recebê-la com amor, com temor, com gratidão no nosso coração, e que nós possamos frutificar para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o pastor Marcelo me convidou para pregar e me deu um tema: a batalha de todo homem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas sobre o que eu vou pregar? A batalha de todo homem. Primeira coisa que me veio à mente, principalmente dos casados, é a batalha de todo homem, é a batalha que a gente tem para chegar na hora no culto, né, irmãos? Não sei vocês, mas eu tenho uma batalha para eu conseguir chegar na hora. É ou não é? Quantos aqui consegue chegar a tempo no culto? Oh, glória a Deus, irmãos. Eu não... Oi? Que bênção. Oi? Mas a batalha, eu penso assim, que é uma batalha que eu conheço outros irmãos também que tem batalha. A gente está pronto, esperando, e o negócio demora. Mas brincadeiras à parte, esse tipo de batalha é fácil de lidar, né, irmãos? E eu orando e eu buscando no Senhor, pensando e meditando sobre qual seria a batalha de todo homem. Cada um enfrenta uma batalha, cada um tem suas dificuldades. Mas existe uma batalha que é comum a todos. E eu quis começar com esse texto porque Paulo está falando sobre esmurrar o próprio corpo. Uma batalha contra a própria carne. E eu acho que essa é uma batalha que, querendo você ou não, você tem. A batalha contra seu velho homem, contra a sua carne. Amém? Então, eu queria me atentar um pouco a esse versículo 27, porque ele está falando sobre esmurrar o próprio corpo e reduzi-lo à escravidão, para que ele, tendo pregado a outros, ele mesmo não venha a ser desqualificado. O que será que ele está querendo falar com desqualificação? Primeiro, antes disso, você como um bom cristão, eu acho que, não sei se tem alguém que não conhece a Cristo ainda, mas você como um bom cristão, eu preciso te falar, não é jargão, mas a tua vida prega, ou deveria pregar. Mais do que isso, você deveria pregar a palavra mesmo, pregar para outros, mas a sua vida prega. Você prega para os seus filhos, você prega para a sua esposa, você prega com as suas atitudes. Você tem algumas pessoas que estão observando você, e a sua pregação tem alcançado essas vidas. A palavra nos exorta em Deuteronômio 6, texto conhecido, que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, sentado, deitado, andando, levantado. Nós devemos inculcar, nós devemos pregar a palavra do Senhor a todo tempo. E Paulo talvez seja o melhor exemplo, ele foi aquele que mais pregou, o evangelho chegou até nós por conta do ministério que Deus deu para ele, de alcançar os gentios. E ele fala que ele esmurra o próprio corpo e reduz a escravidão para que, tendo pregado a muitos, não seja desqualificado. O que seria ser essa desqualificação? Muitas vezes você olhando o texto e o versículo sozinho, você pensa assim, desqualificado para pregar.
né? Se você ler o versículo, parece que assim, se eu tendo pregado a muitos, eu seja desqualificado. Tipo, eu não presto para pregar o evangelho. Mas a Bíblia ela não tem parada, né? A Bíblia original ela não tem capítulos. Se você continua o texto no capítulo 10, ele vai continuar, dizendo assim, vou ler o resto do 9, né? Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E ele vai começar a falar sobre o povo de Israel que saiu do Egito. No versículo 3, comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual. Versículo 4, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Outras versões dizem para fazer farra. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E ele vai falar sobre não murmurar. Queridos, o povo de Israel saiu do Egito com um destino que era a terra prometida. E a palavra está nos contando, Paulo está nos dizendo que muitos deles não chegaram. Todos conhecem a história, apenas 2 daquela geração entraram na terra prometida. Quando ele está falando no versículo 27 do capítulo 9 sobre não ser desqualificado ou ser reprovado em outras versões, ele está falando exatamente sobre a reprovação que houve naquele deserto. De pessoas que não entraram na terra prometida, que tomaram da água da rocha. Vamos lá, deixa eu até achar de novo, que fala sobre Cristo, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles tiveram contato com a pedra espiritual, eles andaram, eles comeram do maná, e eles foram reprovados e não entraram na terra prometida. Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo para que eu não seja reprovado, desqualificado e que eu não entre na terra prometida. Eu não vou entrar em teologia aqui, eu não sei se você acredita que o crente perde salvação ou não. Meu intuito aqui não é esse. Mas o ponto é, há uma relação entre o povo que caminhou no deserto e não entrou na terra prometida, com um crente desqualificado. Quero te perguntar, você se sente qualificado para entrar na terra prometida? Aquele povo foi idólatra. Você conhece a história. Aqui no versículo 10, Paulo está falando sobre as coisas que aquele povo fazia. A idolatria é o pior dos pecados, irmãos. Se é que a gente pode classificar, porque o primeiro mandamento do Senhor, em Deuteronômio 6 também, vai dizer que amai o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Jesus mesmo vai redizer isso mais tarde. Quando nós colocamos alguém no meio do caminho entre nós e o Senhor, nós estamos sendo idólatras. A idolatria é terrível. Foi isso que esse povo fez. E é isso que nós temos a tendência a fazer. E o ponto é que quando nós erramos, quando nós somos idólatras, quando nós somos desqualificados, nós temos uma sentença de morte, queridos. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós somos desqualificados quando nós andamos
em farras, andando com Jesus, mas idolatrando, tendo outros deuses, como dinheiro, como o seu emprego, como o seu entretenimento, como o seu descanso, tudo aquilo que te coloca, que você coloca entre você e Deus, é o seu ídolo. Então você tem um prognóstico de morte quando você está em idolatria e está pecando. Agora, uma coisa que eu estava meditando é que, irmãos, quando você vai num médico, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas quando você vai se você for no médico, o médico fala assim, você tem 6 meses de vida, porque você anda comendo muita gordura. Se você mudar agora seu padrão alimentar, você vai viver mais. Mas se você não mudar o seu padrão alimentar, você vai morrer em 6 meses. O que você vai fazer, irmãos? Seja honesto. Vai mudar o seu padrão alimentar. Conheço pessoas que eu não paro de fumar, não consigo, já botei remédio, não paro de fumar. Chega no médico e fala assim, você tem 3 meses de vida. Para de fumar. É ou não é? Se o médico falar para você, você precisa porque senão você vai morrer, você vai parar. Vai conseguir parar. A grande maioria, pelo menos, eu não posso dizer todo mundo, mas a grande maioria vai parar. A minha mãe parou, 51 anos de fumo, e ela parou, porque ela teve um prognóstico assim. Agora, por que nós ouvimos o prognóstico do médico e nós tomamos uma atitude? E muitas vezes ouvimos um prognóstico de Deus e não mudamos a nossa conduta. A palavra está nos dizendo que nós precisamos esmurrar o nosso corpo. Paulo está sendo nosso médico, ele está dando a receita para os nossos problemas de idolatria, de não viver uma vida séria com Deus. O remédio é, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, irmãos, 3 vezes ao dia, você esmurra o seu corpo e reduza a escravidão, para que você possa viver e não ser desqualificado. O médico Paulo está dizendo isso para nós. Há uma guerra, queridos. A batalha de todo homem é contra si mesmo. É contra a sua própria carne. Faça guerra contra a sua carne. Tem um vídeo muito bom de John Piper sobre isso. Faça guerra. Faça guerra contra a sua carne. Às vezes a gente tem a tendência a achar que o diabo é o culpado das coisas. Que é o diabo que é o nosso maior inimigo. Realmente a palavra chama o diabo de nosso inimigo. A palavra diabo, inclusive, é adversário. Mas o diabo já foi vencido, queridos. A cruz de Cristo serviu para aniquilar todas as dívidas que eram contra nós, foram cravadas naquela cruz. O diabo foi despojado. Amém? Qual é então o nosso maior adversário? Nós mesmos. É contra a nossa vontade, é contra aquilo que nós queremos fazer. É a nossa carne gritando. Não é Tiago que diz lá em capítulo 1? Não fala que você é tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. Mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Aquilo que você quer, você é tentado porque a sua carne quer. E quando damos vazão a essa cobiça, damos luz ao pecado e pecando, nós caímos. O nosso maior problema não é o diabo. Queridos, ouça, o diabo não pode mandar você para o inferno. Ele não tem esse poder. Quem pode mandar a nossa alma para o inferno é Deus. É Ele quem vai enviar, inclusive, Satanás para o inferno. E todos os seus demônios. É Deus quem manda para o inferno. Agora, não estou falando que a gente vai para o inferno, mas o ponto é, se nós não dominarmos a nossa carne,
A palavra nos diz que Paulo diz que ele lutava para não ser desqualificado. Nós podemos ser desqualificados. Então a luta é contra aquilo que tem nos assediado, queridos. Lá em casa está com uma infestação de mosquitinho de banana. Pensa numa mulher neurótica, irmãos. Davi, é verdade ou não é? Pensa, às vezes eu estou passando na cozinha, tá Itel assim, ó. Vida, você não vai conseguir matar. Tá tendo uma infestação lá em Jacareí. Agora, a banana está ali, irmãos. Os mosquitos estão em cima. Se você protege aquela fruta, eles deixam de ir. O que tem a ver isso? Irmãos, o diabo é igual a esses mosquitos, irmãos. Fica rodeando. Você, com todo respeito, é a banana. Você não é uma banana, não. Fala uma fruta mais máscula, irmão. Um abacaxi, irmão. Você é um abacaxi. Azedo. Uma jaca. Alguns são uma jaca, né? Kiwi, peludo. Laranja? Quem aqui é morango, irmão? Não. Banana também não rola, né, irmão? Banana. Agora, se você protege aquela fruta, os mosquitos vão embora. O que é isso, querido? Senão a própria palavra do Senhor, Efésios 6, revestidos da armadura para resistir. É resistir no dia mau. Ou seja, a hora que a mosquitaiada vier para cima de você, se vista com a armadura. Você conhece a armadura de Deus que está lá em Efésios 6. Se vista para resistir. E a palavra diz para nós resistirmos ao diabo. Porque se nós resistirmos, o que vai acontecer? Ele fugirá. É simples, irmãos. Eu sei que eu não estou falando nada de novo para vocês. Glória a Deus por isso. A palavra é a mesma. Nunca vai mudar. Então, não culpe o diabo pelos seus pecados. O diabo não é culpado por você pecar. O único culpado do seu pecado é você mesmo. Ah, mas a minha esposa você não conhece, é impossível não pecar. Queridos, o culpado do seu pecado é você. E esse texto que eu li, 1 Coríntios 9, vai dizer que todo atleta em si mesmo se domina. Cabe a você dominar o seu pecado. Não foi o que Deus falou para Caim? O pecado bate a sua porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a nós dominá-lo. Como? Mortificando a nossa carne. Esmurrando o nosso corpo, queridos. Eu estou com a impressão de que vai acabar rápido hoje, viu, pastor Marcelo? Para a gente ter bastante comunhão, né? Mas eu queria, depois de colocar tudo isso, eu queria pontuar. Esse tablet é sempre assim, mas vai me deixar na mão de novo? Pontuar, dentre todas essas batalhas que nós temos, querido. Quero pontuar 3 que eu acho importante. Eu vi isso numa postagem de algum pastor, eu não sei qual foi. E não foi uma postagem, mas foi uma foto que falava das 3 coisas que... Isso me chamou a atenção, porque eu fiquei meditando. Não tinha texto, não tinha nada. Mas eu fiquei meditando sobre isso. A primeira coisa que pode te derrubar, irmãos, é a ignorância. Pastor, mas eu não sou ignorante. Eu não brigo com ninguém, eu não... A ignorância, nesse caso, não tem a ver com a pessoa ser ignorante. Às vezes a gente acha que... Du é ignorante, cara. Veio, falou mal, gritou. Ignorância aqui é falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de conhecer, na verdade, alguma coisa. Isso é ignorância. A ignorância pode te destruir. E a sua batalha tem que ser contra a ignorância. Ignorância de quê? 3 pontos que se fundem em um. Primeira coisa, você precisa conhecer o diabo. Eu sempre falo que o diabo é o ser menos criativo
da criação. O diabo ele não tem 1000 estratégias, ele tem uma estratégia que ele vem usando desde sempre com Adão e Eva. Com Eva e Adão. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai entender como o diabo funciona e você precisa conhecê-lo. Segundo coisa que você precisa conhecer, a você mesmo e quais são as suas dificuldades e os seus desafios. Terceiro ponto, você precisa conhecer a Deus. Eu falei que todos se fundem em um, porque se você conhece a Deus, querido, de fato, não tem como você não se conhecer e não tem como você conhecer o diabo. Bom, pastor Marcelo, acho que pregou sobre isso e a Etel falou nesse domingo sobre isso. Pastor, você me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se é uma história, se é verídico, mas assim, conta que um banco foi contratar uns funcionários para identificarem notas falsas, dinheiro falso. E o treinamento desse pessoal não foi tatear notas falsas, foi ficar muito tempo tateando notas verdadeiras. Muito, porque a hora que chegava uma nota falsa, eu falava, isso aqui é falsa, só de encostar a mão. Se você conhece a Deus, querido, se você conhece a palavra de Deus, o que Deus tem para você, quais são os atributos dele, o que ele demanda de você, como que ele age através da história, a hora que o diabo vier, irmãos, vai ser fácil distinguir a voz do diabo. Porque, olha, eu posso estar enganado até, mas às vezes nós achamos que é Deus falando e não é Deus falando. Agora nós precisamos ouvir muito a Deus, para que nós possamos distinguir a voz de Deus com a voz do diabo. Conhecer a si mesmo. Por que você precisa conhecer a si mesmo e a Deus? Porque Deus requer algo de você, meu irmão. Me lembro de Davi falando para Salomão, na hora que ele vai morrer, agora eu já estou indo pelo caminho de todos os mortais, vou bater as botas. Então, coragem e ser homem. Está aí uma outra batalha de todo homem. Ser homem. Nossa, pastor, mas eu sou homem. É mesmo? Homem conforme Deus te manda ser? Mas qual é a característica de um homem? Deus criou o homem e criou antes, depois ele coloca no jardim, mas Deus criou o homem e deu o domínio para o homem, e deu o comando para o homem, e deu decisões para o homem tomar. Todo mundo brinca que depois que ele deu o nome para todos os animais, que é aí que ele criou a mulher, porque senão ia ser uma briga, né, irmãos? Mas depois criou a mulher para ser ajudadora idônea. Deixa eu falar algo para você, casado. Você tem a função de governar a tua casa. Não delegue para sua esposa a função espiritual da tua casa. Não delegue para sua esposa a função de tomar algumas decisões importantes na sua vida. E olha que quem vos fala é alguém que luta contra isso. Porque eu tenho uma mulher forte, irmãos. Está aqui o pai dela, que não me deixa mentir. Está aqui o filho dela, que não me deixa mentir. Vocês conhecem a pastora de vocês. É uma mulher inteligente, sagaz, perspicaz. Fala bem. Estuda. Está gravando para depois ela ouvir tudo isso que eu estou falando? Obrigado. Irmãos, dominar. O pastor Marcelo está falando que vai ser usado contra mim isso. Dominar sobre uma mulher fraca é mais fácil. Aqui todo mundo sabe da esposa que tem, mas onde eu quero chegar com isso? O problema é meu se eu escolhi a Etel como esposa. A minha função é governá-la, é dar direção, e ela espera isso de mim. Muitas vezes ela fala para mim,
essa é uma decisão que você tem que tomar. Estou vendo se meu pai está aqui, irmãos. Não está não, né? E eu não tive um exemplo. Eu não quero desmerecer o meu pai, nem quero desonrá-lo. Mas na correria daqueles que sabem o que eu estou falando, meu pai, cara, eles tinham 4 filhos. Ele tinha que trabalhar, tinha 2 trabalhos, apitava jogo. Ele não ficava muito em casa. E ele fez das tripas coração para nos educar, e todos nós, graças a Deus, fomos muito bem educados. Mas nesse quesito, irmãos, eu tenho uma dificuldade, preciso falar para vocês. Quem trocava lâmpada na minha casa era minha mãe. Sabe disso? Quem decidia as coisas era minha mãe. Eu vim de um lar onde os papéis eram um pouco invertidos. Então, azar é meu, eu não posso jogar a culpa nisso. Eu tenho que dominar porque Deus me deu isso. E mais do que isso, você governa a sua casa e vai dar conta da sua casa. Inclusive pelas coisas que a sua esposa fez. Não foi assim no Jardim do Éden? Eva pecou. Deu a fruta a Adão. Mas na hora de dar conta, quem Deus chamou? Adão. E aí Adão deu aquela esquivada, a mulher que o Senhor me deu. Mas foi Adão que foi cobrado pelo Senhor. É você que vai ser cobrado. E você, jovem que não é casado, já pense nisso. Já construa a sua vida pensando que você vai dar conta para Deus da sua família. Então conheça a Deus, conheça você perante Deus, o que Deus requer de você, e conheça como o diabo age. O diabo sempre vai te oferecer algo que você acha que merece, mas que Deus não permite. Algo bom para os seus olhos. Foi assim sempre. O ciclo do pecado é ver, já pregou a pastora Adriana. Ver, cobiçar, tomar, pecar e esconder. É sempre isso. Pode ver todos os pecados. Batseba com Davi, Acã, e assim vai. Então, a ignorância é o primeiro ponto, cara. Tome cuidado com a ignorância. Conheça Deus. Meu povo perece porque não tem conhecimento. Meu povo perece porque não tem conhecimento. Conheça a Deus. Pela palavra e pela experiência, sim. Porque Deus se mostra nas experiências. Não é, Cláudio? Cláudio estava compartilhando um testemunho que ele teve agora de orar e Deus curar alguém. Deus se mostra, o caráter dele é mostrado com o poder dele, nas atitudes, nas experiências que nós temos. Segundo ponto, preguiça. Então, ignorância, a preguiça pode te destruir. Porque nós vivemos na época do fast food. Nós vivemos na época do miojo, irmãos. 3 minutos está pronto. Vou contar algo para vocês. Eu fiz um investimento. Nunca tinha investido dinheiro. Eu fiz um investimento desse tamanhinho, com risco alto. E lá estava escrito assim: fique tranquilo, porque isso aqui você tem que colocar o dinheiro e descansar. Daqui 10 anos você vê como está. Eu no segundo dia fui lá, tinha caído, perdi dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente quer as coisas na hora, a gente quer que o resultado venha rápido. Mas não é assim. Deus trabalha no processo e a preguiça pode te destruir. Se amanhã você acorda e você não tem comunhão com Deus, acredite, depois de amanhã você não vai querer ter. Isso vai te deixando num estado de letargia. E a preguiça pode destruir o teu ministério e a tua família, queridos. A tua família, teus filhos, a tua esposa, tua futura esposa, jovens, vai demandar de você que você não seja um homem preguiçoso. Amém? A preguiça pode destruir sua vida. E eu estou acabando mesmo.
Que horas são? 9 horas. O pecado, irmãos. O pecado pode te destruir. O pecado vai te destruir se você não brincar, se você brincar com ele. Eu falei algo na última vez que eu preguei que todo mundo gostou, todo mundo veio falar comigo, foi até postado, sobre a nossa corrida ser motivo de piada para o diabo, quando nós corremos essa corrida desleixadamente e na vida de pecado não confessado e não arrependido. E é a pura verdade. Mas muitas vezes nós achamos que nós não vamos ser desqualificados porque nós já aceitamos a Cristo. Mas Paulo também já tinha aceitado a Cristo, irmão, e talvez ele seja o maior exemplo de cristão que a gente conheça. E ele tinha medo de não ser desqualificado. Então não brinque com o pecado, esmurre o teu corpo todos os dias, contra os pecados que te assediam. E para finalizar mesmo, queria que você olhasse no salão. Olha para os seus irmãos aqui. Eu não posso apontar o dedo para ninguém, nem mesmo para mim. Mas as estatísticas dizem que 60% dos homens consomem pornografia. Provavelmente você esteja olhando, eu esteja olhando para homens que consomem pornografia. E isso acaba com o seu casamento. Isso acaba com a sua vida. E eu não estou aqui para julgar, nem apontar dedo dizendo que como assim você consome pornografia? Eu estou aqui para dizer que nós estamos sujeitos a falhas nesse sentido. Eu estou aqui para dar uma palavra de alento como pastor dessa igreja, como eu falei da última vez. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos uma equipe. Nós estamos juntos nessa batalha. Cada vez que um jovem vem me falar sobre a dificuldade que ele tem com isso, nós oramos, eu saio e vou chorar, irmãos, porque isso é demonstração de caráter. Isso é demonstração daqueles que querem ser consertados. É demonstração de temor a Deus, ainda que peque, ainda que caia, vem. Não foi o que Davi falou para Salomão? Coragem e ser homem. Vai passar coragem na cara e falar de novo, pastor, caí de novo. O que não dá para fazer é a gente viver uma vida como se isso não estivesse acontecendo, como se isso não estivesse te machucando, como se isso não fosse te levar para um caminho errado. Talvez você não tenha problema com pornografia, mas tenha problema com mulheres. Talvez você não consegue passar na rua sem olhar para uma mulher. Cada um sabe as dificuldades que tem. Onde eu quero chegar com tudo isso? Queridos, nós somos uma igreja. E eu lembrei daquele texto, na verdade Deus me deu esse texto, a primeira coisa que me deu quando o pastor me chamou. Eu não vou abrir para não demorar. A passagem em que está o povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, eles estão em Refidim, parados, e os amalequitas vêm afrontá-los. Os amalequitas são o primeiro povo que vem atacar o povo de Israel. E a história vai nos contar que esses amalequitas vão ficar infernizando a vida de Israel por aproximadamente 700 anos. Foi o primeiro pecado. Foi o primeiro povo que veio atacar Israel depois que ele saiu do cativeiro. E vocês lembram como eles venceram a guerra? Moisés chega para Josué e fala assim: Josué, separa os homens e vai para a guerra. Eu vou ficar ali em cima do monte. E Moisés sobe no monte. E a palavra diz que assim que ele levantava o cajado, Josué vencia. Quando ele baixava, Josué tinha derrota. E chegou um momento que Moisés já não aguenta mais segurar. Aí Arão e Hur vão lá e sustentam, eles se sentam numa rocha e eles sustentam o braço de Moisés. E Israel vence a guerra.
Eu quero te perguntar, quem venceu essa guerra? Não vale Deus. Quem venceu essa guerra? Foi Josué? Foi Moisés? Foi Ur? Foi Arão? Todos. Meu desejo nessa noite, irmãos, é que se você não ouviu nada do que eu falei, não tem problema. Só ouça o que eu vou falar agora. Se você tem um pecado escondido, que tem minado as suas forças como cristão, que você tem lutado por anos, como os amalequitas, centenas de anos brigando com Israel. Se você tem lutado contra um pecado, eu quero te fazer uma proposta nessa noite. A vir procurar o pastor Marcelo, a vir me procurar, o pastor Paulo, para que a gente entre nessa batalha junto. Mas pastor, eu sou ministro de louvor. Não se preocupa com isso agora, se preocupa em não ser desqualificado. Ah, mas eu prego. Não se preocupa com isso agora, se preocupa em ser desqualificado. Tudo isso vem e vai. Se você prega, talvez, se você ministra louvor, talvez você tenha que dar um tempo mesmo de ministrar. E glória a Deus por isso, para você se fortificar e voltar mais forte, curado. Soldado ferido na frente de batalha, eu aprendi com o meu pastor que não dá certo. Hoje eu estou aqui pregando, mas eu já estive sentado, sendo curado. Talvez alguns não saibam, mas teve um momento que o pastor Marcelo me colocou de um banco, falou assim, você agora é um soldado ferido, você vai ficar aqui, não lembro quanto tempo foi, porque isso passa, irmãos, mas eu acho que eu fiquei bem, quase um ano. Você precisa ser cuidado. E hoje estou aqui de novo, pregando. O ponto é, quero abrir os teus olhos. Quem sou eu? Quero que o Espírito Santo abra os teus olhos para a seriedade desse processo. A seriedade de tudo isso. Não estou falando só de pornografia, estou falando de tudo o que te assedia e que você sabe que eu estou falando. Que te afasta de Deus, seja prostituição, seja adultério, seja roubo, seja sonegação, tudo aquilo que está te afastando de Deus, que te impede de seguir, é hora de dar um basta, irmãos. E esse escudo de homem é bom por causa disso, porque a gente pode rasgar o verbo. Não seja maricas. Diante do seu pecado, se levante. Não pense que homem é Sansão porque pegava um monte de mulher. Machão que batia em todo mundo. Homem era o eunuco Daniel que não se curvou diante de outros deuses. Se levante, queridos. Se levante como homem agora e tome uma decisão final. Pelo amor de Deus, queridos. Nós precisamos ser unidos, nós somos um exército. Ou não somos? Se nós somos um exército, cara, eu dependo do Pedro, eu dependo do Ari, eu dependo do pastor Marcelo, eu dependo do Cláudio, e você depende de mim, cada um depende do outro. Se já assistiram Gladiador, tem uma cena muito legal. Eles estão lá na arena, e eles vão abrir as portas, e eles não sabem com quem eles vão enfrentar. Aí não sei o nome do... Não é Spartacus, o nome do cara lá, do Russell Crowe. Como? Maximus. Nome de macho. Aí Maximus vira para eles e fala assim, olha, independente do que vier, vamos ficar juntos, que a nossa chance é maior. Queridos, como pastor eu quero falar, independente do que você está passando, vamos ficar juntos, porque assim é que a Bíblia nos ensina. Assim é que a Bíblia nos ensina a cuidar uns dos outros, confessar o pecado uns aos outros para que sejamos curados. Chega, irmãos. Chega, a igreja está entrando num novo tempo, eu creio nisso. Mas se nós que somos homens não estivermos fortes, o que vai ser? É hora de tomarmos postura e decisão. Sabe o que é mais lindo depois dessa história de
de Moisés, que eles vencem a história toda, que eles vencem a batalha contra os amalequitas, diz que eles constroem um altar a quem? Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira, que significa Deus é o nosso estandarte. Estandarte é aquela bandeira que ia na frente do exército. Não há como a gente falhar, irmãos. Se nós andarmos naquilo que a palavra nos ensina, de andarmos juntos como igreja, como irmãos em Cristo, e com a bandeira, e com Jeová Nissi à nossa frente, quem poderá nos deter? Feche os teus olhos, irmãos. Pai, nós não estamos aqui brincando de ser cristãos, Deus. Pai, nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer. Deus, nós não estamos aqui porque temos um compromisso com o pastor Marcelo. Senhor, estamos aqui porque sabemos que o Senhor muda e transforma vidas, Deus. Nós não temos desculpa diante daquilo que o Senhor deixa claro na Tua palavra. O Senhor preparou uma igreja para que nós estivéssemos nela. Irmãos amados que se preocupam, que andam juntos um com o outro. Pai, obrigado, Deus, porque temos o privilégio de termos irmãos que vão caminhar conosco. Deus, nessa noite eu quero te pedir, muitas vezes nós pedimos ousadia para pregar, coragem para ministrar. Nessa noite eu quero pedir coragem e ousadia para confessar os nossos pecados uns aos outros, coragem e ousadia para tomar uma postura de fé, sem medo daquilo que pode acontecer. Senhor, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor vai à frente. O que pode acontecer? Nada pode acontecer que fuja do teu controle, Senhor. Em nome de Jesus, que essa verdade entre no coração de cada homem nessa noite, que nós possamos ser corajosos e sermos homens, não crianças, não moleques, não maricas, Deus, mas homens diante do Senhor. Homens que sabem da responsabilidade que têm e o legado que precisa deixar. Que nessa noite, Senhor, o Senhor receba corações contritos, compungidos e arrependidos, porque essa é a recompensa que o Senhor espera. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, para receber corações contritos, compungidos, arrependidos e dispostos a mudar. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.